Um pulinho lá em Brasília. Quem já está de volta à capital federal nos traz notícias em loco é ela, Clarissa Oliveira. Já estamos com saudade de você aqui nos estúdios, viu, Clarissa? Boa noite para você. Boa noite, pessoal. Também já estou com saudade de vocês. Foi uma boa visitinha na semana passada, mas já estou a postos aqui em Brasília de novo, né? Vamos lá. Assunto não tá faltando, né, Clarissa? Hoje foi um dia parado por aí, um orçamentozinho aí apresentado, nada muito de notícias relevantes por aí, discussões sobre Renda Brasil, aqueles assuntos que a gente vem falando há pouco tempo também, né, Clarissa? Aquelas bobaginhas que quase não mexem na vida das pessoas, né? Exatamente. Conta pra gente aí o que temos de novidades. A proposta orçamentária, então, foi enviada ao Congresso Nacional, ela é desenhada pela equipe econômica como uma sugestão aí de como o governo vai gastar no ano que vem, ou seja, também o que tem de entrada de dinheiro, o que dá para esperar. E ali tem alguns itens que são muito importantes para a gente entender como o governo está enxergando o potencial de crescimento no ano que vem, por exemplo, porque o governo ali, nessa proposta orçamentária, faz uma série de projeções. Por exemplo, há ali a perspectiva de que no ano que vem o Brasil cresça mais de 3%, 3,2% do PIB. Por que isso é muito relevante? Porque a gente está num momento de grande retração na economia. Isso, então a gente tem que entender, quer dizer que o Brasil está crescendo, está recuperado, acabou a crise? Não é isso, porque os dados desse ano vão mostrar uma queda acentuada. Então, o crescimento a partir de um ponto mais baixo acaba sendo mais chamativo, mais relevante. Mas o que isso pode ser muito interessante? Pode ajudar a demonstrar que o governo segue, de fato, com aquela projeção da tal retomada em V, prometida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ou seja, o Brasil vai chegar a um patamar bem baixo por conta da pandemia do coronavírus na economia, mas depois vai se recuperar de maneira relativamente rápida na avaliação do ministro Paulo Guedes. Então, um cenário aí comprovado, aí na verdade confirmado, né, na proposta orçamentária, que traz aí então as projeções do governo federal. Além disso, há uma série de pontos ali que são interessantes para a gente ver. Embora a gente esteja falando longamente sobre o Renda Brasil, a criação deste novo programa social, a Renda Brasil não entrou na proposta orçamentária do ano que vem. Ou seja, se o governo for de fato tirar esse programa do papel, vai ter que fazê-lo por meio de algum outro mecanismo. Um que a gente já mencionou aqui anteriormente é o envio de uma proposta de emenda à Constituição ao Congresso Nacional, aproveitando, na verdade, uma PEC que já está em tramitação e incluir esse novo programa lá, mas, por enquanto, não há perspectiva da criação desse projeto aí de maneira concreta. A gente segue em clima de expectativa. Tem outros pontos aí relevantes do orçamento, mas que, neste momento, considerando a pandemia do coronavírus, a expectativa do governo de pavimentar aí essa retomada em V é o que vai acabar impactando aí em todos os setores, né? Clarice, o que esse orçamento pode dizer ou não em relação ao Renda Brasil? De que forma o governo, sem essa previsão orçamentária, vai trabalhar para colocar esse programa em pé, hein? Olha, o que a gente sabe ali com base na proposta orçamentária, especificamente, é que o programa Bolsa Família se mantém ali e com um volume de recursos previsto maior. Por que o orçamento do Bolsa Família para o ano que vem está previsto numa quantidade maior do que no ano anterior? Eu confesso para vocês que eu não lembro aqui de cabeça exatamente qual é o valor, mas acho que sobe, salvo engano, ali para algo em torno de 15 bilhões de reais em relação a 13. Posso estar enganada, se alguém conseguir checar aí para a gente, ajuda. Mas, de qualquer forma, por que deste crescimento? Porque como a gente está no ano de retração da economia, de crise por causa da pandemia do coronavírus, mais famílias vão ingressar numa situação difícil financeiramente, vão ter dificuldades aí financeiras provocadas por essa crise econômica. E aí elas passam a se qualificar para ingressar no programa Bolsa Família. Então a gente tem um Bolsa Família um pouquinho mais gordinho no ano que vem, já previsto para o ano que vem, e aí a gente sabe que essa é a base da criação do programa Renda Brasil. Ainda não se sabe exatamente como o governo vai ampliar o orçamento do Bolsa Família para criar um Renda Brasil mais robusto, mais parrudo, que é o que o governo federal quer, com valor maior, uma base
de beneficiários maior, até para que o presidente Jair Bolsonaro possa criar aí uma bandeira social para chamar de sua e não ficar só com aquela bandeira que a gente já sabe que é associada aos governos do PT. Então, a gente pode esperar já esse aumentinho que tem muito a ver, na verdade, com a situação mais difícil da economia brasileira, não necessariamente com uma vontade do governo de aumentar ainda a quantidade de dinheiro no programa, mas sendo o Bolsa Família a base do Renda Brasil, a gente pode esperar, então, que a gente tenha um colchão pelo menos deste tamanho para o ano que vem. Clarissa, e aí as discussões sobre auxílio emergencial, em que ponto que ficam, hein? O governo parece estar se aproximando de fechar um valor de R$300, deve ser isso mesmo, ainda não está definido. E quando, né, as pessoas vão saber? Porque a gente fica aqui muito no campo da política, da economia, mas na prática a informação que mais interessa para quem está precisando desse dinheiro é saber quando que esse dinheiro vai aparecer na conta, né? Sem dúvida, Isabel. Olha, como a gente falou na semana passada, está mantida aquela nossa previsão original de que seja anunciada a prorrogação do auxílio emergencial ainda nesta semana, muito provavelmente amanhã. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente também já tinha mencionado, chamou uma reunião com líderes partidários amanhã para fazer ali um aceno ao Congresso Nacional para discutir a criação do Renda Brasil. E a expectativa ali, segundo as informações que transmitem para a gente, é de que o governo aproveite aí este momento, não se sabe exatamente se o encontro com líderes ou alguma outra solenidade ali perto, para anunciar a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano. O valor estabelecido, segundo as informações que circulam nos bastidores até agora, é mesmo de R$300. Por quê? O governo quer estender o auxílio emergencial até o fim do ano, ganhando tempo para poder tirar o Renda Brasil do papel, e a ideia, pelo menos defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, é que o Renda Brasil tenha um valor mais ou menos nessa faixa. Então, a ideia é que os beneficiários do auxílio emergencial, essa base de trabalhadores informais que foi mapeada pelo presidente Jair Bolsonaro, que inclui também aí alguns dos beneficiários do Bolsa Família, que optaram por esse benefício e não pelo programa anterior, ela não tem aí uma queda de rendimento na medida em que o governo fará essa transição. Lembrando que tem uma preocupação muito grande do governo federal com o impacto político desse fim do auxílio emergencial. A ideia é substituí-lo por alguma coisa, mesmo que isso envolva aí a incorporação do Bolsa Família, é um aceno importante para ser dado para essa base de apoio ao presidente, uma vez que o auxílio emergencial deu um ganho de popularidade importante para o presidente Jair Bolsonaro. Ô Clarissa, você pediu aqui informação sobre o tamanho do Bolsa Família, enfim, Bolsa Família no ano que vem, no orçamento, ganhou aí uma gordura de 5,4 bilhões de reais, viu? Só para título de informação aqui para o nosso ouvinte. Então fica um pouquinho mais gordinho para o ano que vem. Agora, Clarice, e a reunião de amanhã, hein? Com as lideranças, enfim, tudo de alguma forma ou alguma coisa deve ser apresentado amanhã, né? Sim, com certeza, Cris. Agora, um ponto que tem sido levantado aqui pelos líderes com os quais eu conversei é de que o objetivo do presidente Jair Bolsonaro com essa reunião é estabelecer aí um vínculo com o Congresso Nacional, porque tanto deputados e senadores quanto o executivo têm interesse em ser parte da criação do programa Renda Brasil, porque a gente sabe que essa é uma medida que tem grande impacto do ponto de vista político, tem efeito sobre a opinião pública, então o Congresso Nacional vai querer um pouquinho, pelo menos, desse protagonismo, que é ter uma mão aí no anúncio desse novo programa social, para que não fique só o presidente Jair Bolsonaro capitalizando a popularidade que uma medida desse tamanho pode provocar. E o retorno disso vai ser o quê? Facilidade maior do governo em aprovar essas medidas no Congresso. Ainda não se sabe exatamente qual vai ser o formato do programa Renda Brasil, então ainda há uma indefinição sobre qual é o tipo de articulação política que vai ser necessária. Ainda assim, segundo me disse na semana passada o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, ele acha muito importante que o presidente Jair Bolsonaro faça esse aceno antes do envio dos detalhes da proposta do Renda Brasil. Ele acha que é importante incluir os deputados e senadores nesse processo desde o começo, mesmo que de maneira apenas simbólica, não há ali propriamente uma discussão de detalhes do programa sendo feito com o Congresso, mas que existe uma simbologia importante aí nesse gesto do presidente Jair Bolsonaro. E não está descartado, do ponto de vista prático,
a apresentação do programa Renda Brasil dentro daquela tal Super PEC, ou PEC do fim do mundo, que é a proposta de emenda à Constituição que o governo pretende apresentar como um substitutivo à PEC do Pacto Federativo, que já está tramitando no Senado Federal, onde entraria um grande pacote de bondades, entre eles o programa Renda Brasil, que ajudaria ali a equilibrar algumas medidas mais difíceis que o governo está preparando. Existe também uma discussão ali que talvez isso viesse aí casado com a recriação da extinta CPMF. Sim, o governo cria uma coisa positiva, um pacote positivo, ajuda a diluir um pouquinho algo aí impopular como a recriação de um imposto. Clarice, uma dúvida técnica aqui, estava tentando puxar pela memória como que funciona toda essa discussão do orçamento, né, que às vezes é tudo muito complicado, né, de ser explicado, é muito técnico, enfim, o que a gente sabe é que a proposta que o governo enviou, ela pode sofrer modificações no Congresso de acordo ali com a articulação do governo, de acordo com o que cada parlamentar também está defendendo em relação a esse assunto e tem que ser aprovada até o final do ano. Uma vez o governo apresentando o Renda Brasil, como que fica? Automaticamente o dinheiro do Bolsa Família vai para o Renda Brasil e os programas que são extintos, isso tudo pode ser mudado a partir dessa proposta de orçamento ou tem que ser enviado algo mais para o Congresso Nacional? Como é que funciona isso, hein? Não, os parlamentares, Isabel, eles podem propor ali alterações nesse projeto, mas qualquer medida, qualquer mudança, ela tem necessariamente que vir acompanhada de indicações de fontes de recurso. Então, não é um programa um movimento tão simples. Para os parlamentares mexerem na proposta do governo, que é uma possibilidade, sim, eles podem fazer isso, mas existem algumas regras e alguns critérios. Então, por exemplo, não basta só um deputado ou um senador chegar lá e dizer, olha, eu quero que o programa Renda Brasil tenha um pagamento ali de R$500. Os parlamentares não têm o direito de fazer isso. É necessário que eles indiquem uma fonte de recursos, de onde vai sair esse dinheiro e que isso seja negociado com o Congresso. Daí a importância também de o governo federal, neste momento, entrando aí num novo ano, em um momento de crise, faça uma articulação política eficiente. O momento é muito diferente do que o presidente Jair Bolsonaro viveu logo no comecinho do seu mandato. Primeiro, porque ali havia uma agenda na reforma da Previdência, que era prioritária, os parlamentares estavam comprometidos com isso. Nesse momento, a gente começa a caminhar mais na direção do ano eleitoral de 2022, existe já um movimento muito claro de deputados, senadores e do próprio executivo para ver quem vai capitalizar essa popularidade nas urnas lá na frente. Então é fundamental que o governo negocie. O que a gente tem ouvido aqui nos corredores? Que uma peça fundamental desse processo é o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter feito aquela aproximação com o chamado centrão, aqueles partidos ali médios e pequenos, ali de centro-direita, que costumam ter um papel relevante a impressionar o governo em ações. Então, esse movimento feito pelo presidente Jair Bolsonaro vai ser importante, e a escolha de um líder do governo na Câmara dos Deputados, que pertence a esse grupo, que é um articulador experiente, como é o caso do deputado Ricardo Barros, tem sido apontado por vários partidos como essencial para que o governo possa ser bem sucedido nesse processo. Vamos ver se o presidente Jair Bolsonaro, nessa reunião de amanhã, vai só ali falar para a plateia, ou se ele está, de fato, abrindo uma frente de negociação eficiente com o Congresso Nacional para que a proposta de orçamentária, qualquer eventual mudança ali, seja bem negociada, para não desvirtuar aí a intenção do governo e principalmente a preocupação da equipe econômica com respeito de algumas regras cruciais. Eu cito como exemplo o respeito ao teto de gastos, que foi muito exaltada pela equipe econômica hoje na entrevista coletiva que foi concedida para explicar a proposta orçamentária. Até pouquinho, quando eu vim para cá, a coletiva ainda estava rolando, não sei se ela já terminou, eu estava acompanhando ali até a metade, mas foram muitas as ocasiões em que os integrantes da equipe econômica ressaltaram a importância de respeitar o teto de gastos, do governo apresentar uma proposta conservadora do orçamento, ou seja, que venham surpresas, mas surpresas positivas eventualmente no ano que vem. Isso tudo, claro, ajuda aí, mais uma vez, a criar um cenário de retomada idealizada pelo governo, né? Se a gente faz uma proposta muito conservadora, fica mais fácil superar a tal da meta, né? Como falava a ex-presidente Dilma Rousseff. E se a gente chegar na meta, a gente dobra, não é mesmo?
Clarice Oliveira, ao vivo conosco de Brasília. A gente vai acompanhar tudo amanhã e discutir muito nos bastidores do poder. Valeu, Clarissa. Boa semana. Até amanhã. Um beijo, Clarice. Obrigada, pessoal. Até amanhã.